Eu peguei, maratonei tudo num dia e eu também assistia faz um tempinho, então. Oi, tava animado, hein? Sim, Eu também já assisti quando era mais novo. Você assistiu quando era mais novo? Aí, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês lembram quem que é esse personagem? Eu lembro muito bem. Sim, É o Joca. o Joca e a Clarinha. É o Joca. A Clarinha e os cupins. O Cupim e o Cupincha. Isso, muito bem. Isso mesmo, pessoal. Vocês estão afiados, hein? Vocês bem. Vou passar. Então, pessoal, a primeira pergunta do questionário de vocês era: o cupim é um inseto. Por quê? O cupim, que nem a maioria dos animais e praticamente todos os seres vivos, tem uma forma da gente estar classificando eles. Como que a gente faz essa classificação? A gente pega o bichinho ou a planta e a gente analisa algumas características deles. O cupim, no caso, ele é classificado como um inseto. Por quê? Todos os insetos, eles têm pares de antenas, que nem o cupim, vocês estão podendo ver aí um pouquinho no canto superior direito, as duas anteninhas deles. E eles têm o corpinho dividido em 3 partes, que é a cabeça, o tórax e o abdômen. E outra característica também muito importante dos insetos são que eles possuem 3 pares de pernas. Todos os insetos possuem 3 pares de pernas. Tem muita gente que confunde, ó. A aranha, ela tem 4. A aranha, o escorpião, eles não são insetos, eles são aracnídeos. É outra classe de animais. Verdade. Isso mesmo. E eles também têm essa casquinha. Vocês já viram que nem a barata, o grilo, cupim, a formiga? Eles são bem durinhos por fora quando vocês pegam, mas se vocês apertar, eles rompem essa casquinha. Isso é o exoesqueleto. O esqueleto deles, diferente do nosso, o nosso é interno. A gente tem o osso e tudo que forma o nosso sistema esquelético. Os cupins não. O esqueleto dos cupins é como se fosse uma camada que reveste o corpinho deles. Pode passar? Aí, pode. Aí, por exemplo... Pode falar. Tá Desculpa. passando sozinho, então se passar, eu volto, tá? Não tem problema não. Tudo bem. Felipe, aqui a gente está falando sobre de um cupim soldado. A gente não pode esquecer de falar que os cupins, eles vivem numa sociedade. Vocês lembram das abelhas? Elas não moram dentro de uma colmeia, não tem a rainha, não tem as abelhas que ficam dançando dentro da colmeia. Então, os cupins, eles não são diferentes. O nome disso são insetos sociais, porque eles vivem em sociedade. E esse aqui da foto, ele é o soldado. Ele vai ser aquele que vai proteger o cupinzeiro. Né, Felipe? Isso mesmo. A gente vai estar vendo algumas diferenças morfológicas. Diferença morfológica está ligada à aparência deles, à parte externa. Isso. Por exemplo... Pode falar. Vocês estão vendo que visualmente esse grandão que tá com a setinha falando soldado, defesa mandibular, ele é diferente do que tá apontado para operário? Vocês estão vendo que um é bem grandão e o outro ele é bem pequenininho? Sim, então, ele é maiorzão. Sim, ele é maiorzão, as patas são maiores. Vocês podem ver que a mandíbula dele, que é essas bichinhas assim que tá na boquinha dele, são maiores. E são maiores por quê? Por causa que ele vai conseguir proteger melhor o cupim se ele tiver garras maiores, né? A mandíbula maior para poder cortar mais madeira. E os operários, que são esses bem pequenininhos, eles vão viver mais dentro do cupinzeiro. Eles que vão ser aqueles que vai cuidar das larvas, que vai cavar os túneis dentro do cupinzeiro. Então, eles têm que ser pequenos, rápidos, para eles conseguirem passar de um lado para o outro sem causar nenhum dano na estrutura ou nas larvas, assim, entendeu? Isso mesmo. E os soldados, como eles são grandões, eles não precisam assim ficar em grande quantidade no cupinzeiro, porque eles são bastante fortes, eles conseguem defender o cupinzeiro tranquilo. Olha só, a cabeça do soldado só a cabeça é quase do tamanho de um operário.
O operário ele já está em um número maior. Tem muito operário porque são eles que é a mão de obra do cupinzeiro, eles que armazena comida, cuida das larvas, faz todo o trabalho mais braçal do cupinzeiro. Isso. Pode passar. Então, que nem os outros animais, os cupins, eles também são diferenciados por espécies. Esse aí, por exemplo, esse é o soldado dessa espécie de cupim, a Nasutitermes. Qual que é a diferença desse cupim para aquele que tem a mandíbula? A defesa dele é química. A do cupim com mandíbula é uma defesa física. Ele vai cortar, ele tem força. Ele tem esse biquinho que solta tipo uma teia do Homem-Aranha. Ele solta essa substância e gruda no invasor que estiver tentando entrar ao ninho do cupim. Vai grudar ele, vai abrir espaço para os outros cupins chegar lá e atacar. Aí o invasor não vai ter como se defender, a locomoção dele vai estar praticamente zerada. Então cada um é tipo fosse um plano de batalha, por exemplo. Um invasor chega, esses daí grudam o cupim com a defesa química, e os soldados lá vão lá e cortam, lutam com outro, com o invasor, por exemplo. Exatamente. Isso mesmo. Parabéns aí para quem falou, ó. Tá por dentro. Gostei de ver. Vocês estão vendo que nessa imagem que tá debaixo do título, vocês estão vendo que eles parecem tipo uns pelinhos em volta do corpo e esse tipo de coisa? Aqui, acho que vocês vão tomar tinha. Então, lembra desses pelinhos, dessas sardinhas, depois, que a gente vai falar uma coisa muito interessante sobre elas. Não esquece desse detalhe, viu, gente? Vocês sabiam que os cupins, eles podem voar, gente? Vocês sabiam disso? Sim. Sabia? Ó. Ó, mais um aí que tá por dentro do assunto, hein? Tá por dentro do assunto, tô gostando de ver. Como é que chama esses cupins que voam? Além de ser alado. Alados reprodutores. Não. Tem um nome comum, assim, ó, quando ele chega na sua casa, seu pai. Isso, aleluia. Quem falou? Aleluia! Quando a luz fica ligada. Isso. Isso mesmo. Ixi, já vi muitos aleluia. Aleluia! Cantava essa mesma música quando eu vim em casa. Mas então, pessoal, essa é a fase deles. Eles têm essas asinhas para justamente quem tem essas asas são só os reprodutores. Por isso o nome, alados reprodutores. É só o rei e a rainha que vai desenvolver até chegar essa fase de ter asa para eles poderem sair e se reproduzir. Pode passar. Então, ó. E esses são os que mais tem, né? Mais comuns, assim, da pessoa ver, não é? Porque tem Eles praticamente em todo canto. Eles são comuns por quê? Porque em determinadas épocas eles saem todos juntos para se reproduzir, porque eles têm uma determinada época do ano para se reproduzir. O nome Isso é o mais... assim, não é? Isso é o mais comum no final do ano, parece. Isso. Aproveitando essa imagem, eu queria fazer uma pergunta. Não, isso eu já vou explicar já. O nome disso, desse evento, deles se aglomerarem perto das lâmpadas, ficarem todos voando, o nome disso é revoada. Isso acontece num período específico de tempo, no entardecer. Vocês podem ver que no meio da tarde é muito difícil vocês verem de manhã assim, meio-dia. É muito difícil. Você vê quando o sol está entardecendo, mas de noite, quando você tem mais foco de luz, né, que é um pouco mais frio, né? Esses cupins reprodutores com asas, eles vão se juntar, vão se aglomerar em volta desses picos de luz. Posteriormente, depois, alguns dias, alguns tempos depois, eles vão perder essas asas. E assim, quando eles chegarem ao solo novamente, eles vão se reproduzir. Ele vai encontrar o macho com a fêmea e eles vão começar o processo de copulação e de reprodução. A rainha, a fêmea, ela vai colocar os seus ovos dentro da barriga dela, no que a gente chama de abdômen. Vocês lembram lá da anatomia que a gente acabou de falar? Que o corpo é dividido em tórax, cabeça e abdômen. Então, ela vai colocar no abdômen, e quanto mais ovinhos ela vai colocar dentro do abdômen dela, ela vai chegar a esse tamanho.
que tá escrito rainha na setinha, vocês estão vendo? Os ovinhos vão ficar dentro do abdômen dela e ela vai ter essa dimensão, ela vai ser maior que todos os outros cupins dentro do cupinzeiro. Tanto maior que o operário, que o soldado. Gente! Meu Deus, ela fica grandona. Fica. Perguntar pra vocês já viram uma? É bem difícil. Não. Já. Nunca. Já? Foi um soldado. Nunca. Vida, Nunca vi. É muito difícil ver mesmo. Assim, provavelmente quem tem roça, assim, é mais fácil de ver, porque ela fica enterrada bem no fundo, ela fica super protegida no fundo do cupinzeiro. Os aleluia, lá na roça tem demais. Quando a gente vai pra roça e a gente fica lá até de noite, né, que a gente janta, a gente vê, eles ficam o tempo todo lá. Sim, vocês sabem por que eles ficam em redor de luz assim? Eles ficam... Enche de aleluia em volta da luz de noite? Não. Não. É por conta do modo que ele se orienta. Os cupins e a maioria dos animais noturnos, eles se orientam pela luz da lua. Eles se localizam pela luz da lua. Aí o que acontece quando tem a luz artificial, a luz de lâmpada? Eles olham para a luz da lâmpada e eles confundem, porque a luz da lâmpada, muitas vezes, ela é mais forte que a luz da lua. Ao invés deles procurar um local iluminado pela lua, que é uma luz mais fraquinha, eles vão para em redor da lâmpada, que é bem iluminado, a luz é forte, é chamativa. Aí junta esse monte. Eu já ouvi falar. Ó, outro por dentro do assunto aí, hein? Pois é, gente, se vocês verem uma rainha jogada por aí no meio de uma fazenda, não mexe com ela, porque depois vai, ó, tanto de soldado, olha o tanto de cupim que vai aparecer em volta querendo proteger a rainha. Já imagina você encontrar com um monte desses, sozinho? Então, não fica mexendo na rainha se caso um dia vocês encontrarem ela. Cuidado. Porque os cupins, eles se comunicam entre si através de hormônio, feromônio e etc. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado. Vocês estão vendo nessa imagem abaixo que está escrito 1, 2 e 3? Aqui, 1, 2 e 3? Sim. Então, vocês sabem me dizer qual que é esse cupim de número 3? Esse é o operário? Esse é o operário. Isso mesmo. O número 2, qual que é? Rainha? Soldado. Soldado? Isso. O número 1, obviamente. Soldado? Isso. Aleluia. Isso mesmo. Todo inseto que possui asas é chamado de alado, tá bom? Aleluia é o nome popular que a gente conversa assim, mas quando a gente tá no meio científico, de jalequinho, todo mundo bonitinho, a gente vai chamar de alado, tá bom? Então, pessoal, que nem a professora Kelly, ela tinha falado lá no comecinho, os cupins, eles são insetos sociais. O que é isso? Que nem ela deu o exemplo das abelhas, são insetos que vivem em sociedade. Eles têm, assim, modos de dividir os habitantes do meio em que eles vivem. Por Isso. exemplo... Pode falar, Kelly. São as castas. Isso. São as castas. Nas abelhas, você tem a operária, você tem a rainha. Nos cupins, não é tão diferente. Os cupins, você tem os reprodutores, que são os reis, as rainhas, os alados, né? Os soldados, que são estéreis, esses eles não chegam à fase alado, eles não criam asas, eles são focados na defesa do cupinzeiro. E os operários, que eles também são estéreis, não chegam à fase alada e são focados mais na manutenção, no trabalho mais braçal assim do cupinzeiro. Cavar túnel, coletar alimento, cuidar das larvas. Felipe, deixa eu só te interromper um pouquinho. Sim, senhor. Meninos que estão em casa, que estão aqui, vai prestando atenção que na próxima avaliação eu vou colocar perguntas sobre a apresentação deles de hoje. Tá bom? Como fica gravado, depois vocês podem rever se vocês quiserem. Eu espero que todos tenham respondido o questionário. Sim, a gente respondeu. Pelo menos eu respondi. Ó, Eu também. Eu também. Ó, vou falar um negócio. Eu também, eu pra vocês. respondi. Perfeito. Vou falar um negocinho aqui pra vocês. Se vocês estiverem vendo que o que a gente tá falando aqui que são... Porque esse aqui a gente tá fazendo uma correção das questões.
vocês estão vendo que está um pouco diferente do que vocês colocaram, não se preocupem. Não vai dar problema nenhum se você tiver colocado que não é um inseto, por exemplo, né? Que foi a pergunta número 1, se o cupim é um inseto, e a gente viu que é um inseto, se você tiver colocado que não, ou alguma coisa assim, não se preocupem, tá bom? Aqui a gente só tá falando sobre como é cada questão, mas não se preocupem, porque vocês estão aprendendo agora junto com a gente, tá bom? Certinho? Isso mesmo, não é pra vocês ficar ou com medo ou com vergonha de não ter acertado, porque é a primeira vez que vocês estão vendo isso, não tem como vocês saberem de tudo, né? Sim, Agora essa questão aí eu acho que eu acertei um pouquinho, não sei. Eu também acho que eu acertei, porque eu me baseei bastante no desenho. então o que eles comem? Eles comem madeira e Madeira. e tem uma outra coisa, eles comem insopiteira também. Madeira, papelão e folhas. Folhas também. A menininha Eles comem Nossa, foi? Eles gostam de coisas que contêm celulose. Eu coloquei, né, madeira e insopiteira. Isóptera, a gente vai explicar pra frente o que é isso, mas não faz parte da alimentação deles, tá bom? Você vai entender daqui a pouquinho o que é isóptera, relaxa. Mas o que vocês falou tá muito certo, que o cupim come madeira, que o cupim come folha, né, Felipe? Isso mesmo, pessoal. Então, o que os cupins comem? Quem colocou no questionário que é celulose, madeira, derivados assim da madeira, como folha, serrapilheira, o humus, acertou, tá de parabéns. Os cupins, eles comem materiais lignocelulósicos. É uma palavra bem difícil, né? Alguém aí já ouviu essa palavra alguma vez antes? Não ouvi. Não. Pois é, essa palavra ela é diferentona, assim, porque ela é um termo científico para materiais que compõem a madeira. Tem celulose, a casca da árvore, a própria madeira bruta em si, a folhagem da árvore também possui. Então, os cupins, eles se alimentam disso. Eles vão lá, recortam a celulose, comem ela, e eles possuem uns parasitas intestinais que vivem em simbiose com eles, que ajuda a digerir essa celulose. Os cupins, outro fato interessante, os cupins, eles são praticamente os principais decompositores de madeira do mundo. Se a gente não tivesse cupim no mundo, a gente ia estar lotado de madeira apodrecendo, madeira em todo canto, porque a gente tem praticamente só cupim e fungo que decompõem a madeira em si. Só dando um adendo aqui, que você usa uma terminologia um pouco errada. Não são parasitas que estão dentro do fungo, são a microbiota, são os micro-organismos que estão presentes dentro da flora intestinal, ou seja, dentro do estômago do cupim, que vai auxiliar. A gente também tem isso, é super natural. Vocês já ouviram falar de lactobacilos, esse tipo de coisa? Então, os cupins também têm. Quando vocês tomam leite fermentado também, tem lactobacilos. São micro-organismos que auxiliam na digestão, entendeu? São outros seres que estão dentro da nossa barriguinha que vai ajudar a gente a digerir outras comidas. Não são parasitas, porque a gente fala parasitas, vocês vão lembrar de lombriga e esse tipo de coisa, tá bom? Mas não tem nada a ver com isso, tá? Sim, não é esse tipo de parasita, é outro. Mais pra frente vocês vão aprender um pouco sobre isso. Pode passar. Aqui a gente está falando um pouquinho do humus também, porque de maneira... O que é o humus? É quando a minhoca ela passa na terra e deixa essa terra um pouco mais molhadinha, ou seja, cheia de fezes de minhoca e esse tipo de coisa, porque a minhoca vai digerir a terra e posteriormente ela vai defecar essa terra e ela vai estar cheia de material orgânico, cheia de minerais. Os cupins também se alimentam disso, porque eles utilizam desse humus, dessas composições para poder fazer o cupinzeiro. E aqui a gente está vendo também a madeira em decomposição, ou seja, os cupins eles comem a madeira em todos os estados, seja estando a madeira viva, a madeira em decomposição. E vocês podem ver também que depois que você vê, você pode ter certeza, depois que você passar num lugar de madeira que tiver, que nem tá nessa imagem, cheio de pozinho, pode ter certeza que o cupim passou lá. Aqui em casa tem uma mesa de madeira, muitas vezes meu pai bate veneno, porque, tipo, é importante, né? Cada ano ele bate, né? E sempre fica embaixo da mesa esses negocinhos.
Verdade. Ó, e outra questão importante aí para quem o papai ou a mamãe bate veneno para cupim é não ficar perto, porque o veneno ele faz mal para a gente também. Sim, a gente até, tipo, bate lá fora, assim, porque faz mal, assim, muito mal. Cheiro forte, né? Sim. Vocês sabiam que 3%, ó, bem pequeno, 3% do nível total de espécies de cupim que existem no mundo são aquelas pragas que a gente vê que são alarmantes, assim, que entram dentro da nossa casa, que comem. Então, não precisa se preocupar, que não vai ser todo cupim que vai estar dentro da sua casa, viu, gente? Não precisa ter tanto medo assim também, não. E vamos para a questão 3, né, Felipe? Isso. Como que é a habitação dos cupins? Bom, no desenho a gente aprende que eles gostam de lugares que tem madeira, lugar mais fechado, mais aconchegante. Por exemplo, os próprios cupins eles moram no piano. Mas na natureza também tem casos em que eles fazem a casa em locais com madeira, por exemplo, guarda-roupa, o próprio piano, derivados da madeira. Mas o mais normal, pode passar, Kelly. O mais normal é eles construírem a própria casa, que é o cupinzeiro. O cupinzeiro, o que que é? É nada mais, nada menos do que uma mistura de solo com saliva e fezes dos cupins. O que que eles fazem? Eles fazem tipo uma massa, mistura tudo isso com as mandíbulas dele. Oi? Quem falou? Pode falar. Ah, você já tinha visto? Eles fazem tipo um cimentinho, né? Isso. Na roça Isso. Que Na fica- roça tem muito. Eles podem construir isso também nas árvores também. Eles podem subir na árvore e construir. Isso, pessoal. Os das árvores parece que eles fazem com o próprio material da árvore, mas não é. Só dá a impressão porque tá lá no alto, né? Mas eles também carregam o material do solo e vai subindo, fazendo esses caminhozinhos, que nem vocês podem ver aí no slide. Eles constroem... Dentro do cupinzeiro é desse jeito da direita. Eles constroem essas galerias, que é um monte de túnel que eles usam para se locomover dentro do cupinzeiro. Aí entre essas galerias tem alguns espaços, que é onde eles guardam as larvas, o lugar onde fica a rainha. Tem todo um local específico para cada coisa dentro do cupinzeiro. É bem organizadinho. Isso. Essa é a É que nem as casinhas dentro da colmeia. Isso, é quase igualzinho às casinhas que as abelhas fazem. Tem um localzinho específico, que é o berçário, que é onde eles guardam as larvinhas, os filhotinhos. Oi? É igual formiga. Isso. Ó, isso aí é uma coisa interessante. Vocês estão, ó, percebendo, falando sobre insetos sociais. A maioria dos insetos sociais são assim, ó. A formiga é um inseto social. A abelha também é um inseto social. O cupim também. Isso, vespa também. Alguns manibondos. Uhum. Pode passar? Pode. Bom, pessoal, os cupins podem ficar doentes? Essa pergunta é polêmica, hein? Essa é. Eu respondi que não. Eu respondi que Eu respondi sim. que não. Porque Eu respondi que sim, que eu acho que os não. cupins são expostos a patogênios, como bactérias, fungos e vírus, que pode causar diversas doenças. Eu acho que não. Eu respondi quase a Eu mesma coisa. respondi que sim, eu respondi que Que sim. não. Eu quero entender o porquê que falou que não. Por que Isso. vocês acham que não? Eu respondi que sim. Quem acha que não aí, fala o porquê que acha que não. O que vocês acham? Por que eles não ficam doentes? Por que vocês acham isso? Vocês acham que eles são diferentes dos outros seres vivos? Mas então, pessoal, o porquê que eles ficam doentes? Para ficar doente, a gente basta estar vivo e ser composto por células. Tudo que é composto por célula corre o risco de ficar doente, corre o risco de ser acometido por algum patógeno, algum vírus, alguma bactéria. Porque eles atacam diretamente as células, o organismo do ser vivo. Planta fica doente, animal fica doente. Então,
para ficar doente, basta estar vivo. Isso, Então. Felipe, a gente tem mais 10 minutos para poder acabar a nossa apresentação, tá? Só avisando. Tá bem, então a gente vai dar uma aceleradinha, pessoal. Depois a gente volta, bate um papo mais legal com vocês, só pra gente terminar a correção do questionário. Aqui, meninos, a gente quis trazer uma chargezinha, né? Que tem um cupinzinho caído no chão morto. Aí fala, poxa, morreu, o que faremos com o corpo agora? Não sei você, mas eu estou faminto. O que vocês acham? Nossa, eu fiquei assustada. Porque não sabe, porque eu acho que eles não comem um dos outros. Comem, pior que comem. Meu Deus. Quando eles veem que tem um cupim que tá meio doente ou que já morreu, eles, miam, 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 vai lá e fazem um ato de canibalismo, que é o ato de quando você se autoconsome da sua mesma espécie. É isso que acontece. E vocês já falaram, né, que os cupins ficam doentes, né, porque eles são seres vivos. Todo ser vivo ele pode ser acometido de vírus, bactérias, inúmeras doenças. Eu coloquei a mesma coisa no questionário. Parabéns! Tem o seu ciclo de vida. Ele vai nascer, vai crescer e vai morrer. E vai se reproduzir, claro, nesse meio termo. Não é uma obrigatoriedade, mas sim. A questão, a gente vai fazer bem rapidinho, porque são 12 questões. E a gente ainda tá na 5, né? Kelly, só um minutinho. Sim, senhor, professor. O Gabriel que tá aqui na sala quer fazer uma pergunta. Ok. Pode falar. Ele fica doente? Repete? Os cupins ficam doentes? Ficam, Gabriel. Fica? Fica. Você quer explicar pra ele, Kelly? Fica. Oi? Alô? Pode falar, Kelly. Eu só falei para ele sentar no lugar dele. Ah, tá. Sim, os cupins, eles vão ficar doentes, eles vão envelhecer, eles vão morrer, porque todos os seres vivos, eu, você, até as plantas, elas são acometidas de doenças, qualquer ser vivo, protozoários, eles vão nascer, vão envelhecer e vão morrer, vão adoecer, vão se reproduzir. É uma coisa natural do ciclo da vida. Então, sim, os cupins, eles vão adoecer. Eles podem ficar doentes. Isso mesmo. Você ficar doente, você tendo célula e sendo ser vivo, você pode ficar doente, você corre risco também, igual a todos os outros. Os cupins, então, eles podem emitir sons? Sim. Não podem. Era um peguinha. Era um peguinha. Então, por que eles não podem emitir sons? A gente caracteriza como emitir som o próprio animal, ele produzir o som sair do próprio corpo dele. Por exemplo, a gente emite som, a gente tem a nossa voz, a gente emite som por meio das nossas cordas vocais. O grilinho também, ele consegue emitir som, porque é de um aparelho que tem nas perninhas dele, ele roça tipo uns espetinhos e solta um sonzinho. Mas os cupins, eles não têm isso. Eles batem a cabeça deles na folha. Aí o som que vocês ouvem dos cupins é apenas eles batendo a cabeça deles na folha. Estalam as mandíbulas. É triste, né? A gente descobriu que desenho animado mente demais pra nós. Eu assisti os cupins ajudavam a fazer a música. Pois é, pessoal, o desenho animado às vezes mente, mas é por uma boa causa. É para passar um conhecimento, assim, de uma forma mais da hora para vocês, para não ficar um conhecimento maçante, muito enjoado. Porque imagina só, você viu que estava errado, que ele não conseguia cantar, emitir uma nota, um som, se comunicar, mas você aprendeu que ele come madeira, que ele vive em sociedade, porque são 2 cupins morando juntos, né, se ajudando. Você viu que ele pode corroer madeira e isso pode ser prejudicial, ou seja, dentre todas as coisas positivas, você achou só uma negativa. E você usou só uma negativa para julgar tudo aquilo. Repense. Questão número 7. Os cupins conseguem viver no frio? O que vocês acham? Sim.
Eu coloquei, Eu acho que sim. Eu coloquei que Eu coloquei que sim, os cupins. Não, eu coloquei que não. Os cupins diminuem o ritmo de destruição durante o inverno. Temperatura baixa faz com que o Sim, organismo eu dos insetos. falei, mas eles conseguem. Eu falei sim. Mas Mas cê- eles ó, diminuem. ele trabalhar mais devagar no Sim, site. o jeito das atividades dele, eles diminuem. Eu peguei, deixa eu fazer eu uma peguei pergunta para essa. vocês. Vocês já viram cupim na Antártida ou cupim na Groenlândia ou em algum lugar que neva? Não, Pois Então, é. Eles não conseguem viver em lugar frios. Tipo, eles aguentam temperatura mais ou menos baixa, mas começou a passar do zero Chegou grau. as duas que eu errei, ótimo. Não, mas errar é normal, tá aqui para aprender. É isso mesmo. Eu tô falando, porque eu tava com muita dúvida de quais são as outras duas que eu tinha errado, porque eu tirei 10 e valia 12. Ó, Aí eu fiquei tipo, meu Deus, o que eu errei? gente, vamos acelerar aqui que o nosso tempo tá curto, tá? Desculpa. depois a gente volta e faz uma conversa mais da hora com vocês. É complicado, a aula de vocês é acelerada, é meio curtinha, a gente prepara uma coisa meio comprida. Então, eles não conseguem viver num lugar frio porque, diferente da gente, eles não conseguem controlar a própria temperatura do corpo. A gente sim, a gente consegue, com nossa taxa de metabolismo, nossas funções metabólicas, controlar a nossa temperatura corporal em 36 graus, por aí. Os insetos, eles não conseguem, eles dependem da temperatura ambiente. Então, se o ambiente está quente, eles ficam quentes. Se o ambiente está frio, eles ficam frios. Se tiver um pouco frio, eles começam a diminuir a taxa metabólica, o metabolismo deles acelera, eles não gastam tanta energia, eles ficam mais quietinhos. Baixou de 0 grau, começou a nevar, gelo, não tem cupim, eles não sobrevivem. Pode passar aqui. A gente mesmo, a gente tá no frio, o que a gente faz? Coloca um casaco, um cobertor, alguma coisa. E vocês podem ver que no frio a gente quer ficar mais quietinho, deitadinho. Então, ou seja, a gente quer trabalhar menos, a gente fica mais cansado, esse tipo de coisa. Os cupins da mesma forma, se eles vivessem no frio, eles não iam conseguir comer madeira, esse tipo de coisa. Então, eles, por si só, eles acabam morrendo, porque eles não conseguem aguentar esse tipo de temperatura. 7. Mesmo. Quais animais vocês acham que também se alimentam dos cupins? Vocês acham que é o Timão e Pumba? Manduá. eu acho que as baratas e as lagartixas. Eu acho Eu que as sei baratas e as lagartixas. Samanduá. Agora deu um branco, eu esqueci. Ah, lembrei o que eu coloquei. Nossa, esse tanto! Eu só coloquei a galinha e a coruja. Eu só coloquei a galinha e a coruja. Quem citou pelo menos um, tá de parabéns. Conseguiu acertar. Samanduá, galinha, Tem um monte de animal que come cupim, eles são bastante nutritivos. Para vocês terem noção, pessoal, não só os cupins, mas a maioria dos insetos, eles têm mais proteína do que a carne que a gente compra no açougue. A carne de vaca, carne de porco, carne de galinha, de peixe. Eles têm muito mais proteína, assim, de uma forma equivalente do que a carne vermelha. Se você pegar 1 quilo de inseto e 1 quilo de carne bovina, a carne de inseto vai ter, assim, muito mais proteína, muito mais nutriente do que a carne de vaca, de boi. Por isso, alguns animais, eles optam por comer insetos, que nem pica-pau, tamanduá, porque faz muito bem para eles. Eles conseguem bastante nutriente comendo os insetos. Qual a diferença entre o cupim e uma formiga? Alguém aí se arrisca? Ó, só Eu vou me arriscar um pouco, né? Que Eu esqueci o cupim tem as antenas retas, enquanto as formigas são curvadas. A diferença é as formigas têm a cabeça, tórax e abdômen. Diferentes do que o Os cupins comem madeira e as formigas não? As formigas, elas... Eu acertei. eu também acertei. Acertaram, parabéns. De acordo com o que vocês assistiram ou vocês pesquisam na internet?
Eu pus sobre as asas, corpo e antenas, que eu já vi. Eu coloquei diferente, eu né? Que sabia. eles possuem antenas retas, enquanto as formigas são curvadas. Ó, parabéns para quem colocou isso aí, tá tudo certo, pessoal. Ó, algumas das principais diferenças entre cupim e formiga. A formiga, ela tem uma cinturinha, o cupim ele já é mais inteirão, ele já é mais quadradão, ele não tem uma diferença no formato do corpo dele quase. Você consegue notar praticamente... A cintura, Isso, a cintura, o cupim, ele já é mais coladinho, ele não é tão assim. isso mesmo. A formiga, antes de chegar no abdômen dela, atrás da patinha dela aí no slide, vocês podem ver, afina, fica bem fininho. O cupim não, o cupim Tipo, ele ela já não usasse tem isso. cinta. Isso, Tipo, ela usasse aquela cinta. isso mesmo. Tipo como se usasse essa cinta. Outra diferença, a antena dos cupins é reta e a das formigas é mais curvada. E eles também têm diferenças de alado para alado. As asas dos cupins têm o mesmo tamanho, todas as 4 asas possuem o mesmo comprimento e elas são mais transparentes. A das formigas, não. A das formigas, as asas da frente, elas são em comprimento maior do que as asas inferiores, as asas que ficam por baixo. E possuem as asas mais amarronzadas também, tem uma corzinha mais forte. Pode passar. Bom, A vibração influencia de alguma forma os cupins? Sim. Isso. Vocês lembram que eu falei pra vocês lembrar das sardinhas, os pelinhos? Lembra? Então, esses pelinhos, essas sardinhas que vai fazer com que eles sintam a vibração, né, daquele ambiente. Eles não vão ter ouvidos para poder ouvir sons, nem boca, nem para poder falar, mas eles vão sentir a vibração daquele ambiente. Sabe quando você tá dentro de um ônibus, dentro de um trem, você sente tudo tremendo, assim, perto de uma caixa de som, você escuta o som da música da caixa de som, mas você sente ela vibrando? Então, os cupins eles vão sentir essa vibração através dessas cerdas que tá em volta do corpo todinho deles. Vocês estão vendo que tá na imagem, ó, ele tá todinho. Tá nas patinhas? Então, como se fossem uns cabelinhos. isso. Eles vão sentir a vibração do solo, do ar. Então, pessoal, existe perigo de ter cupim em casa? Existe. Eu coloquei que nunca subestime aquele pozinho que você encontra em casa, pela casa. Um trabalho qualquer silencioso. Os cupins são capazes de comprometer móveis e estruturas inteiras de uma mordida. Parte Mas sim. é parte da casa, os móveis. Eu coloquei mais ou menos, porque, tipo, não é, tipo, tão perigoso. Sim, parte sim, parte não. Porém, o risco de você ter cupim em Felipe, casa... deixa só um aluno que está aqui no presencial responder também, é o Matheus Arsato. Pode falar, Matheus. Sim, senhor. Tem risco de os cupins invadirem sua casa. Eles podem comer os materiais, pode apodrecer as portas, armários, mesas. Por exemplo, imagina uma mesa velha. Eles vão se alimentar e quando você está estudando ou está tomando uma aguinha, né? Uma aguinha no seu copinho de vidro, trabalhando de boa, aí do nada você ouve o som, aí do nada você dá um chutinho na mesa e quebra a mesa. Então, Gostei da resposta. Resposta bem completa, parabéns. Parabéns. Como é que é o nome dele, professor? Esse é o Matheus Arsato, mas o Gabriel também quer falar. Fala, Gabriel. Parabéns, Matheus. Tipo, os cupins são afetados pela vibração. Por quê, Gabriel? É porque, tipo, não tem aqueles aplicativos de mosca? Eles fazem barulho. E as moscas saem correndo. Então você acha que funciona do mesmo jeito para o cupim? Uhum. Então, beleza. Ok, obrigado. Parabéns. Esse é observador, hein, professor? Esse é astuto. Vocês não têm noção do que é o Gabriel. O Gabriel é uma máquina do conhecimento, não é não, Gabriel? Caraca. Tá bom. Pois é, pessoal. Como muitos de vocês responderam, sim, é perigoso ter cupim em casa, mas não é toda a espécie.
só é perigoso se for uma espécie de cupim que se alimenta de madeira. Se não for a espécie de cupim que se alimenta de madeira, não tem perigo nenhum. Que nem a Kelly falou lá atrás, só 3% das espécies de cupins do mundo que comem madeira. Se alimentam assim de madeira, que podem causar algum dano para vocês. É de maneira praga, né, Felipe? Porque Isso, todo cupim se alimenta de madeira. Eu falei errado. Praga. Isso, que tem essa característica de praga. Todos se alimentam de madeira, porém, só esses 3% que tem essa compulsão por destruir, comer muito, assim, muita madeira. Eles se multiplicam. Destruir nossa casa. Isso, basicamente isso. De invadir nossa casa, comer nossos móveis, tudo. Bom, os cupins, eles respiram. Se vocês acham que sim, como que esse processo ocorre? Eles respiram, sim, por Eu meio sei, de traqueias. Traqueias. Eles respiram completo com boca. Parabéns para quem respondeu que sim. Ele respira por meio das traqueias que eu coloquei. Isso mesmo. Eu também coloquei pela latórax. Eles respiram por meio da traqueia, porém, a respiração deles é um pouco diferente da nossa. A respiração deles não ocorre puxando o ar pela boca, pelo nariz, que nem a gente está acostumado a ver com os outros animais. A respiração deles acontece nas intersecções, nas ligações de um membro, nessas dobrinhas, nessas aberturas que tem no esqueleto dele, no joelhinho da perna dele, no bracinho, no pescoço. Onde tem essas aberturas, entra o ar e vai oxigenar o sangue deles, os tecidos. O sangue deles chama hemolinfa, não confundam com o sangue da gente. Nosso sangue é diferente do sangue dos insetos. Então, qual que é a importância do cupim na visão de vocês? A importância deles é que eles, assim, eles, tipo, tiram as madeiras, né, que podem, tipo, causar algum problema, né, na natureza, para poder nascer outras que vão reproduzir conforme o tempo. Acho que a importância deles é isso. Isso mesmo, e além dessa importância... Pode falar. O que eu lembro, eu tinha colocado lá que eles melhoram alguma coisa lá no celular, mas não lembro direito. Isso, ó, colocou um ponto bom. Eu também coloquei que eles transmitem, né, que a aeração dos solos e na contribuição de nutrientes. Ó, outro ponto bom também, eles ajudam a penetração da água da chuva no solo, eles decompõem a madeira. E outro ponto também que a gente vai estar explicando para vocês agora, que é muito importante, assim, no ponto de vista ecológico, assim, para a fauna do local. Pode passar, Kelly. Então, o cupinzeiro em si, ele não serve de abrigo só para os cupins. Tem um monte de outros animais que também vivem na casinha dos cupins. Nessa imagem, a gente tem exemplo de alguns. E eu já vou advertir vocês, se vocês encontrar o cupinzeiro, para vocês tomar muito cuidado, não se aproximar sem supervisão, sem estar um adulto por perto, um pai, algum parente de vocês. Enfiar a mão. Isso, é muito perigoso. Por quê? O cupinzeiro, além dele ter os cupins, eles abrigam outros insetos e outros animais maiores também vivem no cupinzeiro. Pode ter cobra, pode ter aranha. Vocês podem encontrar de tudo no cupinzeiro. Oi? Eu já vi no cupinzeiro. Pois é perigoso. E, tipo, é muito comum você encontrar esses animais no cupinzeiro. É o lugar preferido, porque é quentinho, é protegido da chuva, é escuro, eles podem se esconder tranquilamente. Bom, meninos, tem duas perguntas aqui do Gabriel. Vai lá, Gabriel. Tipo, os cupins sentem dor? E a outra? Tem, tipo. A outra que você queria fazer? Do sangue? O sangue dos cupins são vermelhos? Essas duas, tá, meninos? Então, os cupins, eles têm o sangue. Eu vou começar pelo sangue.
Os cupins, eles têm o sangue de outra cor do nosso. Eles têm o sangue dele verde. O sangue deles é da cor verde e tem um nome diferente do nosso. Enquanto o nosso é sangue, a gente vê ele vermelho, corre nas nossas veias. Os dos insetos em geral, dos cupins também, é chamado de hemolinfa. É um sangue esverdeado que carrega os nutrientes, os gases que os cupins respiram e alimentam as células deles. Já, a outra pergunta sua, sobre ele sentir dor ou não. Eu posso responder se você quiser. O de sentir dor? Sim. Pode explicar então, pode falar, Kelly, todo seu. A dor, gente, o que é a dor? A gente sente a dor pelo sistema nervoso. Se uma pessoa pega assim no salmão, te machuca, alguma coisa desse gênero, essa dor ela vai ser receptada pelo nosso cérebro. Os cupins, os insetos, de maneira geral, eles não possuem o sistema neurológico desenvolvido que nem o nosso. Eles não possuem um cérebro bonitinho e esse tipo de coisa. Eles têm um sistema nervoso bem pequenininho, porque olha o tamanhozinhos que eles são e esse tipo de coisa. Então, se eles sentirem dor, vai ser uma dor muito reduzida ou uma coisa muito pequena. Eu acredito, que eu posso estar errada, né, Felipe? Que eles não sentem dor, né? Então, para sentir dor, é meio característico. Para sentir dor, você tem que ter sistema nervoso. Isso. E os insetos, eles podem sentir dor porque eles têm um sistema nervoso, porém não é tão desenvolvido. Mas apesar de não ser tão desenvolvido, eles ainda têm um sistema nervoso bem... Como que eu posso explicar para vocês? Bem antigo, bem prematuro, assim por dizer. Não é tão desenvolvido que nem o nosso. O nosso ajuda a gente a pensar, a falar, a bolar estratégia, estudar direitinho. Mas todos os insetos têm o mesmo, como posso dizer assim, o mesmo QI? Não. Você fala o mesmo nível de inteligência, assim? Sim. Não. Que nem os animais, assim, os animais mais desenvolvidos, assim, tipo um cachorro, um gato, uma tartaruga, um pássaro, eles têm QIs diferentes. Isso também varia de inseto para inseto. Porque você... Eu acho que a barata é um dos mais inteligentes, vai. Por quê? Porque ela sabe exatamente como invadir nossa casa, tirar nosso sossego. Porque tu vê uma no meio da noite e não consegue dormir mais. Passa uma raiva na gente, né? Sim. Eu tenho pavor. Vamos pensar. O tigre, ele é um felino que nem o gato, não é? O lobo também não é um mamífero que nem um cachorro, gato, esse tipo de coisa. Qual que é a diferença pro gato, o cachorro e do tigre pro lobo? O gato e o cachorro, eles são adestrados por nós humanos há milhares de anos. Desde muito sempre, a gente sempre teve esse tipo de animal dentro das nossas casas. Não é muito fácil você colocar um tigre dentro da sua casa, concordamos, né? Não vai ser a mesma, você não vai conseguir fazer carinho nele, ele não vai comer ração e esse tipo de coisa, né? Ele não vai fazer comandos que nem um cachorro que você manda pegar a bolinha. É bem complicado de você adestrar um animal. A gente não pode comparar a inteligência de um gato que mora dentro da nossa casa com a inteligência de um tigre que mora na selva. A gente não pode comparar esse nível de inteligência, porque eles estão em locais diferentes, são espécies diferentes, tá bom? Cada ser vivo, cada tipo de espécie, ele vai ter um tipo de inteligência diferente. Por que ele vai ter um tipo de diferente inteligente? Porque o desenvolvimento do sistema nervoso, do cérebro dele é diferente. Enquanto o do cupim é de um jeito, a formiga é de outro. Vocês sabiam que o cupim e a formiga são inimigos mortais? Então. Não. Pois é, eles são. Pois é. Nossa, agora que eu tô lembrando, por isso que tinha aquele filme. Aquele filmezinho, eu não lembro qual que era. É que eu gostava de assistir muito. Ah, é Garoto Formiga. Era o Garoto Formiga e um tal vilão lá que era justamente um cupim. Pois é, pra você Sim. ver. E eles são muito parecidos. Eles são insetos sociais, o corpo é parecido, tem algumas diferenças ali morfológicas, mas são muito parecidos. Mas vocês veem que os comportamentos e a inteligência deles são diferentes. E assim se vai para cada tipo de espécie. Seja gafanhoto, seja uma aranha, seja uma barata. Vocês sabiam que os cupins são primos distantes da barata? Não, e se eu não tinha medo de cupim, a partir de agora eu tenho.
Relaxa, ele não vai. Você via a tinha medo. Pois é, não tem motivo pra ter medo dele agora. A barata sim, porque a barata ela infesta tudo, ela entra no esgoto e tudo. O cupim não, o cupim ele é mais limpinho, assim por dizer. Barata transmite doença, o cupim não. Sim. O cupim ele pode transmitir doença, porém é muito mais difícil. Não é tão fácil que nem a barata. A barata ela transmite muito mais doença do que cupim. E aí, gente, vocês gostou da aula? O que vocês acham? Muito bom. Muito Sim, bom. bem legal. Agora, só para encerrar, será que vocês poderiam nos ajudar com uma coisinha? Claro. Meninos, só Tá, volta. eu vou contar com o professor Fernando. Menino, só volta lá no slide 1 para me tirar um print de tela, por favor. Sim, senhor. É o seguinte, o nosso professor prometeu que se todos nós ligássemos as câmeras para fazer um print, eu não lembro quem foi, ele ia fazer uma dancinha. Só que aí nós ligou a câmera e o professor não fez a dancinha. E nós tentamos falar para ele fazer hoje, mas ele não quis. Então eu queria pedir uma ajudinha, só para vocês ajudarem a gente a convencer ele a fazer essa dancinha que a gente está esperando desde semana passada. É uma forcinha básica. Eita, professor, os meninos estão encurralando o senhor, hein? Coitados, eles estão achando que eu vou ser vencido assim pela pressão. Você vencido por pressão. Mas a minha Professor, o professor. Meninos, então, ó, a gente já passou um pouquinho do nosso tempo, né? A aula da professora Fernanda agora. Vocês têm alguma coisa para falar para o Felipe e para a Kelly? Eu só tenho uma coisa para falar. Ah. Eu só tenho um tchau para falar. Então vem cá falar tchau, então. Tchau. Tchau. Tchau, meninos. Tchau. Meninos, obrigado, viu? Espero vocês. Tchau, gente. Obrigado, professor. Obrigado a todo mundo aí que participou. E desculpa, professor, por ter demorado um pouquinho a mais. Acontece, gente. Acontece. Fernanda tirou o print? O senhor tem que trazer eles aqui mais vezes. Nossa, gente, eu tô feliz. Vocês gostaram.